O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reuniu esta semana com o ministro da Justiça, Wellington Silva, e comunicou que a Câmara vai votar a PEC da Segurança Pública depois do Carnaval. O tema era uma das prioridades do governo Lula, mas o Planalto não gostou muito das mudanças feitas pelo relator e avalia quais serão os próximos passos, César. E para tratar desse assunto, nós entrevistamos agora o próprio relator da PEC da Segurança Pública, o deputado Mendonça Filho. Bom dia, deputado. Obrigado pela sua participação aqui. A gente gostaria já de chamar a nossa analista Marcela Matos, que foi quem coordenou esse convite da entrevista, para fazer a primeira pergunta para o senhor. Bom dia, Marcela. Bom dia, Lúcio. Bom dia, César. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. A minha dúvida é a seguinte: na próxima semana o senhor deve se encontrar com o novo ministro da Justiça, que tenta achar um ponto de consenso em relação a esse projeto. O senhor está disposto a ceder em algum ponto? E se sim, qual? Qual seria essa mudança que o senhor toparia fazer? Bom, Marcelo, primeiro eu acho que quando você tem disposição para negociar, para conversar, você tem que ter disposição para ceder. Ninguém pode ir para uma mesa de negociação sem que haja esse tipo de, eu diria, abertura, né, para o diálogo e até para a negociação. O que eu assim, demando por parte do governo, e demandarei, inclusive nessa conversa com o ministro Wellington, com quem conversei por telefone semana passada, o diálogo foi muito positivo, é que se coloque de forma objetiva o que é que se discorda no texto, porque o texto, primeiro, ele passou por uma ampla negociação, um amplo debate envolvendo operadores da área de segurança, polícias estaduais, civis, militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público dos Estados e Ministério Público Federal, academia. Então, foi um texto debatido à exaustão. E na apresentação que nós fizemos em dezembro ao Colégio de Líderes, eu diria que a adesão foi quase que total, até dos líderes do PT e do próprio governo. Então, eu estranhei na virada do ano que houve algumas declarações meio que contrariando aquela linha de raciocínio que foi adotada no início de dezembro do ano passado. Mas estou aberto à discussão, debate, e espero que o governo apresente de forma clara e objetiva quais os pontos que discordam com relação ao relatório que eu apresentei no final do ano passado. Deputado, queria entender também um pouco sobre a sua visão sobre a proposta original do governo, porque o que o governo tenta fazer com a PEC da Segurança Pública, em parte, é aumentar a integração entre as forças de segurança pública, dando inclusive mais poderes para o governo federal em detrimento de estados e municípios. Isso tem sido muito criticado por governadores, especialmente. Como que o senhor vê essa maior integração, esses maiores poderes para o governo federal e essas críticas dos governadores de que o texto original do governo engessava um pouco mais a sua atuação em relação à segurança pública? Bom, primeiro eu discordo que a proposta original do governo ela permitia mais integração, não permitia de forma alguma. Ela, na verdade, concentrava o poder de forma, eu diria, inconstitucional no âmbito da União. Meio que uma coisa autocrática, né? Mexendo em alguns artigos da Constituição Federal, que, ao meu ver, são cláusulas pétreas, né? que mexem no federalismo. A gente vive num país que é uma federação. Os estados têm autonomia para atuar na área de segurança pública. E é preciso que as pessoas tenham conhecimento dos papéis que cada um cumpre com relação à política de segurança pública no Brasil. 80% dos investimentos na área de segurança pública vem dos estados. A União colabora no bolo total de investimento na área de segurança pública com algo como 12% do volume investido em segurança pública. Ou seja, é insignificante diante da dimensão da atuação dos estados. Por outro lado, as forças e os operadores de segurança pública, só as duas polícias principais nos estados civis e militares, reúne um efetivo maior do que 500 mil homens e mulheres. O efetivo total da Polícia Federal é de 13 mil homens e mulheres. Da PRF, mais 13 mil homens e mulheres. Ou seja, não tem lógica, não tem sentido legal, constitucional, que você possa submeter
a concentração da operação de segurança pública a partir do governo federal. Isso não vai funcionar além de ferir o Pacto Federativo e os preceitos básicos estão, eu diria, definidos na Constituição brasileira. O que é que nós avançamos? Avançamos no sentido de que nós precisamos mais cooperação e integração de dados, informações, inteligência, para que haja uma atuação dos estados e do governo federal de forma mais articulada. Fizemos, inclusive, a constitucionalização das FICOS, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que é o exemplo das GAECos, dos GAECos, que funcionam muito bem. O GAECO de São Paulo, a partir de Prudente, liderado pelo promotor Lincoln Garcia, é um dos mais relevantes do Brasil. Produziu, sob essa liderança do GAECO de São Paulo, a Operação Carbono Oculto, com parceria com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com as duas polícias estaduais de São Paulo, civil e militar, com o Ministério Público Estadual de São Paulo, com o Ministério Público Federal. Então, temos exemplos claros de cooperação e de integração, e nós estamos reforçando na nossa proposta de substitutivo. Agora, imaginar que governadores, que sociedade, num país de dimensões continentais como o Brasil, vai ter a política de segurança pública centralizada em Brasília, isso é realmente vender terreno na Lua, não vai passar no parlamento. Se passasse, seria flagrantemente inconstitucional, porque fere a cláusula pétrea que consagra o federalismo como forma de organização do Estado brasileiro. Deputado, eu queria entender a proposta de redução da maioridade penal para 16 anos. O senhor está propondo um referendo para que a população decida. O senhor acha que essa é a melhor solução? Bom, esse é um tema que recorrentemente ele está em debate na sociedade brasileira e inclusive, dentro do parlamento, com ressonância dessa cobrança. Se você fizer qualquer pesquisa de opinião, você vai verificar que a adesão à tese é de mais de 80%. Se você fizer um paralelo no mundo, o Brasil é um dos poucos países democráticos que tem, eu diria, uma maioridade a partir de 18 anos. O que é que nós estamos propondo? É que crimes violentos, e só crimes violentos, possa se responder a partir da decisão da justiça penalmente um jovem de 16, 18 anos. E o cumprimento de pena, se ele vier a ser condenado pelo crime violento, insisto, ele se dê esse cumprimento de pena num sistema penal penitenciário segregado dos menores infratores, que hoje cumprem regime socioeducativo, e dos criminosos acima de 18 anos que cumprem no sistema prisional normal, estadual ou mesmo federal. E para que nós tirássemos essa polêmica e pudéssemos ter um respaldo ainda maior da sociedade, nós levamos a discussão a que haja um referendo popular, ou seja, uma aprovação por parte da sociedade brasileira a ser realizado em 2028, ou seja, junto com as eleições municipais, para que se diga sim ou não a essa mudança constitucional. Eu acho que é absolutamente razoável. Tem gente que contesta, boa parte da esquerda discorda, mas eu acho que a gente precisa ter esse debate, eu diria, presente quando discutimos a questão da segurança pública. Vários crimes aí hediondos, horríveis, são praticados por jovens de 17 anos, passa aí um regime de socioeducativo de 3 anos e aí acabou, né? O cara comete um homicídio, um jovem de 17 anos, no máximo ele vai ficar em regime socioeducativo de 3 anos, o que para mim é uma aberração, é inaceitável, e a sociedade brasileira não tolera nenhuma prática desse tipo que possa ser, eu diria, definida como uma coisa normal dentro de um país violento como é o Brasil hoje, infelizmente. Deputado, só uma dúvida de curiosidade antes de voltar com a Marcela. O senhor se lembra qual foi o último referendo e quando foi o último referendo que o Brasil fez? Porque me parece tão distante isso desse nosso histórico mais recente. Eu acho que houve 2 consultas populares. Primeiro,
um plebiscito discutindo se nós deveríamos manter o presidencialismo ou o parlamentarismo, a monarquia ou república. Isso se deu logo depois da promulgação da Constituição de 88, não sei se foi no início dos anos 90, alguma coisa desse tipo. E a decisão foi manter o presidencialismo e a república, né? Tanto é que estamos ainda com esse mesmo sistema. E precisamente foi em 93, eu sabia que era na década de 90, 93. E a segunda grande consulta popular se deu com relação à questão do armamento, e aí era se porventura a população poderia ou deveria ter direito a ter arma, né? Ou ter arma dentro de casa. E esse plebiscito que decidiu com relação ao armamento ocorreu também em 2005, salvo engano. Então, a gente teve 2 grandes momentos de consulta popular, que eu acho que é um instrumento democrático importante, não pode ser banalizado, mas ele deve ser bem utilizado, porque quando o povo é chamado a falar, a gente respalda para decisões, eu diria, importantes, e eu estou de tamanha importância que impacta a vida social e política da sociedade brasileira. Coloquei o deputado agora numa enrascada, mas a memória do deputado está boa. Vamos voltar então com Marcela Matos para mais uma pergunta. Deputado, recentemente José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, publicou um artigo bem crítico ao seu relatório e ele fala que o parecer cria zonas cinzentas que favorecem a impunidade e também que o projeto do governo Lula tem sofrido uma politização vazia. Eu gostaria que o senhor analisasse essas declarações do líder do governo, que é quem representa, né, o Palácio do Planalto lá no Congresso Nacional, e se, primeiro, o impacto dessas declarações e se esse projeto, de fato, vem sofrendo algum tipo de politização. Eu, sinceramente, Marcelo, eu sem querer ser duro na resposta ao argumento do líder Guimarães, com quem sempre tive um diálogo muito aberto e franco, eu acho que vazio é o argumento que ele estabelece a partir do seu artigo, porque você adjetiva e cria uma tese, mas ela não se sustenta no texto de forma objetiva. Eu quero que o líder Guimarães se coloque, por exemplo, ele é contra que a gente possa ter uma redução ou eliminação do direito à progressão penal, que é o cumprimento de regime de forma mais acelerada por parte de líderes de facções criminosas, de alta periculosidade e lesividade. Estou dizendo aqueles líderes da Penha, do Alemão, para exemplificar, que dominam o território, estupram jovens quando é a vontade do líder da facção, dominam o comércio, cobram taxa, impostos, decretam prisão ou até pena de morte, como fizeram com o Tim Lopes em São Paulo. Esse tipo de criminoso, para mim, ele não deveria ter progressão, ou pelo menos reduzir dramaticamente a progressão penal. O líder é contra ou a favor a esse princípio? Eu reforço a capacidade de operação do sistema penitenciário brasileiro, sistema prisional, reforçando, inclusive, empoderando as polícias penais e a operação dos sistemas penitenciários nos estados. Ele é contra ou a favor essa tese? O outro ponto que eu ataco é a preservação da ampliação da capacidade de atuação da Polícia Federal no combate ao narcotráfico, no tráfico internacional de armas e drogas, crimes ambientais e os crimes interestaduais que a PF poderá atuar, preservando, inclusive, a proposta original do governo. Ele é contra ou a favor essa proposta que está no meu substitutivo. Eu amplio e preservo a ampliação de atuação e apenas inclua a concorrência, ou seja, a atuação conjunta dos estados da PRF, para além das rodovias e hidrovias e ferrovias. Ele é contra ou a favor essa tese? Então, assim, eu instituo e crio o direito à vítima, ou das vítimas, à reparação, à justiça. Ou seja, se você é vítima de um crime, se você tem um irmão, Deus o livre, assassinado, você tem um direito como vítima
dessa violência, de que quem cometeu o crime seja punido. E a gente tem apenas 36% dos homicídios onde se identifica quem praticou o homicídio no Brasil. E pouco mais de 10%, ou cerca de 10%, desses homicidas punidos com pena de prisão. Isso é absurdo. O pior dos crimes é o crime contra a vida sendo penalizado em 10% daquelas práticas criminosas, as mais abjetas do mundo. Então, são essas teses que estão consagradas no meu texto. Então, eu quero um debate mais direto e objetivo, e não você vir com teorias políticas de conspiração ou de um debate vazio que você não tem um argumento sólido, claro e objetivo. Eu estou disposto ao diálogo, à negociação, mas em cima de uma base que seja muito franca, aberta, para que nós, como parlamentares, possamos ser julgados e, ao mesmo tempo, a sociedade possa avaliar o trabalho do parlamento, que precisa atuar para combater a violência que, infelizmente, toma conta do país. Deputado, para encerrar a nossa conversa, agradecendo de novo pelo tempo do senhor, um dos pontos do seu parecer prevê o fim da progressão de regime de pena para condenados por envolvimento com crime organizado ou por crimes violentos. Isso pode parecer moralmente adequado para boa parte da sociedade, mas eu queria entender qual que a experiência internacional, por exemplo, mostra que o endurecimento na execução das penas ajuda a reduzir a criminalidade. Queria entender qual a efetividade de uma ação dessas. Primeiro, que eu acho que quem comete crime tem que ser punido, né? Se você fizer... E aí você fala de experiência internacional. No mundo, o Instituto da Progressão de Pena não existe, né? No mundo, você tem o direito à liberdade condicional, que se você é condenado a, 20 anos de prisão, você pode condicionalmente ser liberado para estar em liberdade desde cumpridos certos requisitos estabelecidos pela própria Justiça. Esse Instituto de Progressão Penal, ele é próprio do Brasil, ou de pouquíssimos países no mundo. E no mundo todo, crime contra a vida, homicídio, tráfico de drogas, dominação do território é punido com rigor. Quer dizer, o Brasil tem a tese, que é muitas vezes defendida por parte... a parcela expressiva da esquerda, de que punição é algo que não deve existir. A vitimização de quem comete crime. Quer dizer, você comete um homicídio no Brasil, vai passar no máximo 5 anos na cadeia, cumprindo pena. Isso é justo, sinceramente, tirar a vida de outrem e você, em 5 anos, estar em liberdade? Isso é inaceitável. Aqui na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em qualquer país civilizado do mundo. O único país que tolera esse tipo de coisa talvez seja o Brasil, um dos poucos democráticos no mundo. Então, eu sinceramente tenho estudado, mergulhado, eu não estou reinventando a roda. Infelizmente, o Brasil, eu sei que a lógica de você combater a violência não pode ser só por aí. Eu fui governador, fui vice-governador, adotei políticas de socorro a jovens em situação de vulnerabilidade, educação, cultura, lazer e esporte são importantes. Mas a sociedade cobra também que quem comete crime tem que ser punido. Não pode ser essa leniência, essa situação de passar a mão na cabeça de bandido. Um bandido perigoso, que decreta pena de morte, que domina território, que estupra pessoas jovens. Inclusive, esse item da progressão penal, eu vou incluir no meu relatório, ainda alterarei esse relatório para incluir feminicídio. A gente vive no Brasil um flagelo terrível da prática de feminicídio que precisa ser combatida com rigor. E o criminoso que cometer feminicídio terá reduzido ou até, se a lei dispuser, eliminado o direito à progressão. É aquilo que eu defendo e eu acho que não é uma prática inovadora, é prática corrente nos principais países democráticos do mundo. Bom, a gente agradece, então, muito a participação aqui do deputado Mendonça Filho, relator da PEC da Segurança Pública, um assunto tão importante para o Brasil, principalmente nesse ano de eleições. Obrigado, deputado. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos aqueles que nos acompanharam nessa entrevista. E obrigado também a Marcela Matos, nossa analista de política lá em Brasília, que participou da entrevista.